Fala pessoal, já comecei com a voz rouca e tá tudo bem. Vamos continuar aqui as questões do TJSP, tá? Assinale a alternativa que atende a norma padrão de pontuação e de emprego do pronome. Gente, quando a gente tá fazendo esse tipo de questão, aqui é vírgula, tá? Normalmente a VUNESP ela sempre cobra vírgula, tá? E a posição do pronome. Então é bem tranquilo, não é difícil, tá? Ah, Luzi, mas você fala isso porque você já é professora. Não, eu vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente vai por eliminação, fica muito mais fácil, tá? Stephen Hawking contribuiu muito com a Universidade de Cambridge e era, aqui a gente não pode separar o verbo, tá? O verbo do complemento da frase. Então, essa daqui já tá eliminada, tá? Stephen Hawking, que contribuiu muito com a Universidade de Cambridge, vírgula, era uma inspiração para milhões de pessoas. Gente, aqui, não tá certo, por quê? Porque aqui ele deveria ter colocado uma vírgula aqui, tá? E aí, isso acaba também, você também elimina essa alternativa, tá? Stephen Hawking, vírgula, contribuiu muito com a Universidade de Cambridge, vírgula, e era uma inspiração para milhões de pessoas, vírgula, deixando-as um legado indelével. Por que não é essa, tá? Porque tem essa vírgula aqui, tá? Então, essa alternativa também não está certa e esse deixando-as também não está síncrono, tá? Então, essa também não é. De Stephen Hawking, nem sei se eu tô falando certo, mas vamos lá. Stephen Hawking, que contribuiu muito com a Universidade de Cambridge, vírgula, era uma inspiração para milhões de pessoas, vírgula, deixando-lhes um legado indelével. Gente, aqui a gente precisa ligar a nossa antena, né? Por quê? Porque ele tá separando a frase corretamente aqui, tá? Isso daqui é uma parte que ele tá explicando sobre o Stephen, tá? Então, essa daqui está mais ou menos certo. Vamos ver aí, que eu não olhei o gabarito ainda. Stephen Hawking contribuiu muito com a Universidade de Cambridge e era uma inspiração para milhões de pessoas, vírgula, deixando-nas errado. Por que tá errado, Luzi? Né? Vamos explicar aqui. Pera aí. Por que essa daqui tá errada, gente? Aí. Porque quando a gente lê ininterruptamente, a gente precisa ter uma respiração, né? A jogada da vírgula mais simples é a respiração. Então, aqui tá uma frase corrida, tá? E deixando-nas, eu tô deixando quem? Milhões de pessoas. Se é milhões de pessoas, não é o nas, é o lhes. Aqui, essa daqui tá certa, porque eu tô usando, como eu disse para vocês, essa vírgula aqui justamente para separar um elemento, uma característica, isolar mesmo do primeiro complemento. Então, a resposta certa é a D, tá, gente? Bora para 6. Aqui, a 6, a Vanessa vai trazer pra gente um texto, né? Gordinho, como sempre. E aí, ela vai trazer mais 10 perguntas. Antes de você ler, né, o texto, você vai dar uma olhada nas perguntas, tá? Isso aqui é uma sacada para você economizar os seus 3 minutos, porque normalmente quando a gente vai fazer prova, a gente sabe que a gente tem 3 minutos. Então, vamos aqui, as informações que o editorial permite inferir corretamente que aqui eu já vou ligar uma lanterna com vocês. Quando eu falo inferir, eu preciso ler o texto e concluir uma informação. Se eu leio um texto e concluo algo, aí sim eu venho e marco o X no lugar certo, tá? Interpretar é diferente de inferir. Interpretar, eu vou ler
e vou interpretar com as minhas palavras. Agora, inferir, eu vou tirar uma conclusão do texto. Então, provavelmente vai ser igual, tá? Vou mostrar isso para vocês. Então, aqui eu vou precisar ler. Vamos dar uma olhada na 7. A 7, ela vai falar, pelo jeito, ó, como tem os negritos, é alguma coisa de gramática. Então, no texto, o assombro com a violência que vitima as mulheres aparece expresso em palavras por meio de um substantivo, adjetivo e advérbio, correto e respectivamente destacados nas passagens. Aqui, gente, ó, pelo amor de Deus, a gente vai ter que achar o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Já vou explicar para vocês o que é isso, tá? A 8, na oração do primeiro parágrafo, também eu preciso descobrir qual que é o significado dessa palavra. Também tranquilo. 9, com a realização do... os termos, calma aí, gente. Os termos compare, mas e estabelecem correta e respectivamente relações de. Isso daqui é conjunção de praxe, tá? O Nesp sempre traz uma questãozinha de conjunção, tá? Vamos ver a 10. A 10, há uma relação de consequência e causa nessa ordem explicitada na passagem, ou seja, eu preciso também olhar a conjunção. Então, aqui, gente, ó, a única questão que eu preciso ler realmente, né, de fato, que eu preciso interpretar é a 6, né, que eu vou ter que olhar no texto, fazer um paralelo, vou até diminuir aqui, e aí a gente vai dar uma olhadinha qual que é essa informação que eu vou precisar deduzir. E o resto é tudo gramática. Vocês sacaram? Então, vamos lá, ó. Epidemia. Antes de ler o texto, tá? É o que eu digo pra galerinha do Enem. Você vai dar uma olhada aqui, ó. Você vai dar uma olhada nessa partinha aqui, porque você já vai entender o que o texto traz. Aqui, provavelmente, por ser um texto de editorial, é uma opinião pessoal, tá? É uma opinião sobre algum tema, tá? Se é uma opinião e a gente precisa inferir, concluir, a gente precisa separar as coisas, tá? Aqui ele tá falando sobre epidemia de violência de gênero tem que ser contida. Então, provavelmente vai ser uma informação sobre algo relevante, tá? Então, vamos lá. Com a realização do Agosto Lilás, o Brasil dedicou um mês para desenvolver campanhas de conscientização e combate à violência contra a mulher, celebrando a Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, a realidade cruel que envolve esse tipo de crime se mostra implacável e, em meio aos eventos, a divulgação do Mapa Nacional da Violência de Gênero comprova que ainda há muito a ser feito. Beleza? O que a gente consegue entender aqui? Tá falando da Lei Maria da Penha, tá falando de violência doméstica. Beleza. Divulgados na última semana, números organizados a partir de dados extraídos do Ministério da Justiça e Segurança Pública revelam que o país apresentou média de 4 feminicídios e 187 estupros de mulheres por dia no primeiro semestre de 2025. O levantamento detalha ainda que 718 mulheres morreram em razão do gênero de janeiro a junho, neste ano, conforme os registros de ocorrências. O bárbaro diagnóstico expõe a falha nos mecanismos de proteção e escancara a gravidade neste contexto. Até aqui, gente, o que vocês entenderam, né? O que eu consegui entender é que é justamente falando sobre tudo, sobre uma opinião pessoal com dados, né? Isso que é um editorial. Um recorte mais amplo mostra que, desde a criação da lei do feminicídio em 2015, o Brasil contabilizou 12.380 vítimas desse crime, e a média de 4 homicídios por dia se repete há 5 anos. Esse roteiro de horror permanece
permanente precisa ser interrompido. É urgente que sejam adotadas medidas para melhorar a articulação para o enfrentamento da violência de gênero. As estatísticas assustadoras não podem ser consideradas de interesse apenas da parcela da população que diariamente está na mira dos abusos domésticos e dos ataques das ruas. E o tema não pode continuar sendo tratado como algo da esfera da moral e particular. Acabar com a violência contra as mulheres é uma responsabilidade da gestão pública e precisa ser encarada como prioridade. A sociedade brasileira não pode aceitar que o país se transforme cada vez mais em um território de perigo para meninas e mulheres. Essa epidemia de violência precisa ser contida e o Estado, o Judiciário e as forças de segurança, especialmente as polícias especializadas, têm que executar ações de forma conjunta diante do quadro alarmante. O abuso sexual, a morte e a agressão por gênero não podem fazer parte do cotidiano nacional. As políticas públicas precisam amparar as mulheres presas em relacionamentos violentos, oferecendo a elas a certeza de que há caminho longe desse horror. Perfeito, né? Um texto realista, enfim. Aqui a gente só precisa inferir, né, deduzir alguma coisa, uma opinião que esteja batendo igualzinho o texto. Não pode ser uma opinião diferente, tá? Então vamos lá. As autoridades governamentais vêm demonstrando certa fragilidade no combate à violência com a mulher, razão pela qual os dados confirmam a presença do feminicídio de forma intensa. Essa daqui aparentemente tá assim, né, muito boa. Vamos ver o resto, né, as outras. O fato de a questão da violência contra as mulheres ser uma responsabilidade da gestão pública significa que o tema deva deixar de ser tratado como algo também da esfera da moral e particular. Aqui, gente, moral e particular. Vocês viram alguma coisa falando disso? Porque eu não vi. Então, também é uma questão que você vai riscar. Na sua prova, você precisa riscar ela, tá? Se a criação da lei do feminicídio em 2015 foi um marco relevante no combate à violência contra a mulher. E desde então, os estudos apontam que não houve uma escalada nos casos. Gente, aqui, ó, ele tá falando que sempre permaneceu, ó, a média, ainda deste ano, conforme registro, o bárbaro diagnóstico expõe a falha no mecanismo de proteção e escancar a gravidade desse assunto. Também é uma questão que você precisa eliminar, porque tá errado, tá? Vamos lá, letra D. A realização do Agosto Lilás coincidiu com a divulgação do Mapa Nacional da Violência de Gênero, que comprova que as leis Maria da Penha e do feminicídio obtiveram êxito além do esperado. Teve êxito, gente? Não teve êxito, né? Não teve êxito nenhum. Então, também é uma coisa que você vai fazendo um paralelo com o texto, você vai encontrando a resposta ali. A VUNESP é muito boa nesse sentido, em comparação a outras bancas, porque você consegue voltar no texto e achar, tá? Os problemas relativos ao combate à violência contra a mulher interessam a um grupo específico da sociedade. Então, tá errado, mano, tá errado. É só um grupo que interessa? É a sociedade inteira que fala sobre violência doméstica. Então, tira essa daqui. A resposta certa é a letra A, tá? Lembra, quando é inferir, eu preciso voltar no texto e checar as informações bonitinho, tá, pessoal? Vamos lá. 7. No texto, o assunto aqui, ó, é uma questão de gramática. Então, a gente precisa achar o que é um substantivo, um adjetivo e um advérbio, tá? Então, eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho, ó. Substantivo é aquilo que eu dou nome, tá? Então, eu preciso encontrar um nome. Adjetivo, eu preciso encontrar uma qualidade, tá? Então, é justamente encontrar
uma coisa que eu falo assim, meu, realmente faz sentido, né? É uma coisa assim ótima, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, uma qualidade, né? E o advérbio, que é uma coisa que até eu, depois de muito tempo, fiquei um pouco assim, receosa de entender. O advérbio é uma coisa que vai colocar algo relacionado sobre tempo, né? Vai trazer uma informação como se fosse uma... Não é sobre tempo, Luzimar. É uma circunstância, né? Vai fazer uma modificação em alguma coisa. Eu vou colocar a palavra como circunstância, porque ele vai modificar alguma coisa ali do lado, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro eu preciso achar um substantivo, depois eu preciso encontrar um adjetivo, uma qualidade, depois um advérbio, tá? Então, vamos lá. Relacionamentos é um substantivo? É. Alarmante é uma qualidade? É, né? Eu me sinto alarmada, eu me sinto preocupada. Diariamente é um advérbio que está modificando um verbo, alguma coisa aqui, ó. Diariamente está na mira. Então, diariamente não é esse advérbio que a gente está procurando, tá? Então, não é essa, né? Vamos lá. Substantivo, adjetivo e advérbio. Horror é um substantivo? Né? Gente, uma coisa assim alarmante, né? Horror, bárbaro é uma qualidade? Sim, também é um adjetivo. E um advérbio é uma circunstância. Então, essa D realmente é a que a gente procura, tá? Mas vamos continuar dando uma olhadinha aqui nas demais, tá? Letra C. Um recorte não é um substantivo, então eu já elimino ela daqui, tá? Para o nosso próprio bem, ok? Toda vez que você precisar na VUNESP encontrar essa ordem aqui, é só você ir olhando justamente o que a VUNESP quer, tá? Ou em outras bancas, tá? Escancarada a gravidade desse contexto. Gravidade é um substantivo, gente? Sim ou não? Não, né? Gravidade é outro tipo de palavra. Então, também não é. O bárbaro, diagnóstico, esse é um substantivo. Amplo é um adjetivo? Nossa, eu me sinto ampliada. Né? É uma qualidade? Não, não é. Então, também não é. A resposta certa, conforme, né, os nossos entendimentos, é esse daqui. Normalmente, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Normalmente, para vocês ficarem bem assim atentos. Toda vez que tiver o mente, no final da palavra, é um advérbio, tá? Isso foi um macete que eu descobri logo quando eu estava iniciando os meus estudos, tá, gente? Então, esse mente, né, sempre vai ser um advérbio. Bora para 8, né? 8. Na oração do primeiro parágrafo, a realidade cruel que envolve esse tipo de crime se mostra implacável, tá? O que significa implacável? Você lá na prova lá fazendo uma prova, né? Você fazendo uma prova, vai dar um Google para descobrir o que é essa palavra. Não dá para dar, né, gente? Então, o que eu indico, tá? Eu indico sempre vocês irem por assimilação nesse tipo de pergunta. A VUNESP sempre traz uma questão com uma palavra para você encaixar ela perfeitamente, tá? E você vai ter que ir por ressonância para ver se realmente encaixa. Por exemplo, implacável. Implacável é uma coisa que é uma coisa assim
resistente, que, vai fundo, né? Determinada. Então, assim, é uma pessoa intolerante? Não é uma pessoa intolerante, né? Vamos voltar aqui antes. Antônimo é justamente aquilo que é o contrário, tá? É uma coisa que é, por exemplo, eu me sinto feia e na verdade eu sou bonita, então é sempre o contrário. Implacável é aquela pessoa que sempre tá fazendo as coisas, que ninguém pega ela, que é determinada, né? Então, assim, o que é uma pessoa arrojada? Arrojada é uma pessoa, né, que, tipo, arrojada é desaforada, alguma coisa que, né, é determinada e tal. Então, essa daqui também não é. Oito, compassiva. Implacável é uma pessoa que acaba se tornando compassiva. Será? Compassiva é uma pessoa que é uma pessoa, né, mais maleável, mais tranquila, mais de boa. E uma pessoa implacável, não. Uma pessoa implacável é aquela que não cede, que vai fundo. Então, essa daqui possivelmente sim. Impassiva, será que é uma pessoa impassiva, né? Também não faz sentido essa. Uma pessoa exigente não é uma pessoa implacável? Então, também não é. É a letra C, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem aqui para que eu possa ajudar vocês, tá, gente? Lembrando que é importante curtir, comentar, tá? O vídeo para que todas as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que vocês estão tendo, tá? Bora lá, gente. 9, né? Os termos com, para, mas e estabelecem correta e respectivamente, relações de sentido de com, né? Vamos lá. Com a realização do agosto lilás, o que é? Antes da gente, né, comentar sobre ela, essa questão também é uma questão de síntese, também é gramática, tá? E são as benditas das conjunções. Em toda prova da Unesp sempre vai ter uma conjunção, gente. Puta que pariu, meu. Então, assim, toda prova da Unesp tem conjunção, tem essas questões de sentido. Então, assim, pega esse caralho dessa tabelinha e cola aí, tá? Para que você possa ver todo dia essas conjunções. Eu ainda vou gravar um vídeo explicando todas essas conjunções para facilitar a vida de vocês, tá? Os termos com, para, mas e estabelecem correta e respectivamente relações de sentido de. Então, Luz, então é só eu decorar aquela tabelinha, né? Não, você tem que decorar a tabelinha e voltar no texto para saber se a conjunção ela tá fazendo realmente o papel dela, tá? Tomar um pouquinho de água que a voz já está indo. Com, né? O com, ele faz papel de meio, né? Faz. Com a realização do Agosto Lilás, o Brasil dedicou o mês para. Então, aqui, esse para, né? E aí, conforme vocês forem vendo os vídeos aqui, vocês vão entender que eu vou passar alguns macetes, tá? Para sempre é finalidade, né? Então, é uma carta marcada da Vuvu. Então, essas daqui, vocês podem eliminar todas, tá? Porque aqui o com é de meio e também pode ser de modo, tá? Isso, quando vocês forem fazer esse tipo de questão, lembra que pode ser ambas, né? Então, aqui, meio e finalidade. O mas, será que ele tá como conclusão aqui? Vamos ver, Para desenvolver campanhas de conscientização e combate à violência contra a mulher, celebrando a Lei Maria da Penha, ponto. Mas, infelizmente, ou seja, existiu uma coisa positiva, mas, como tá infelizmente, então aqui é oposição. Esse mas está sendo como uma oposição para mostrar uma coisa negativa. Então, não é conclusão.
Então, a resposta certa é aí, tá? Se eu já tivesse na prova, eu já iria para a próxima questão, tá? Vamos ver aqui, ó. Mostra implacável e, em meio aos eventos, a divulgação do Mapa Nacional da Violência de Gênero comprova. Então, esse E tá como adição aqui. Então, a resposta certa é a letra E, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários para que eu possa dar uma olhada e ajudar vocês, tá? Questão 10, então aqui, essa questão também é uma questão de interpretação de texto, tá? Só que a gente precisa entender o que é uma consequência e uma causa, tá? O que é uma consequência? É algo que eu plantei. E uma causa é justamente um fato. A causa sempre vai ser um fato, tá? E a consequência é aquilo que eu plantei. Assim também é na vida, tá, gente? Então, vamos lá. Desde a criação da lei do feminicídio, é uma consequência a criação? Não é? Então, eu já elimino essa porrinha aqui, tá? Então, o Estado, o Judiciário, as forças de segurança, isso daqui, ó, também não é uma consequência, né? Então, a gente já elimina. Quando você vai por eliminação, fica muito mais fácil a sua prova, tá, gente? Por isso que eu bato sempre na tecla com os meus alunos, vão por eliminação. Letra C, 718 mulheres morreram em razão do gênero de janeiro, ó, isso daqui já é uma consequência, né? Conforme os registros de ocorrência, isso é uma causa. Então, eu preciso separar o que é uma causa e o que é uma consequência nas perguntas, tá? Das provas que vocês forem fazer. A divulgação do Mapa Nacional da Violência de Gênero comprova que isso daqui, ó, divulgação do Mapa Nacional da Violência de Gênero é uma consequência? Não, isso daqui é uma causa. E a VUNESP quer nessa ordem. Eu nem falei na outra questão, mas se ela coloca lá o respectivamente nessa ordem, é porque a bendita quer uma consequência e uma causa. Os pais apresentou média de... O país apresentou média de 4 feminicídios. Isso daqui é uma consequência ou uma causa? Se tem feminicídio, é uma consequência, então também não pode. Aqui é a resposta C. Tudo bem, gente? Muito obrigada e agora vamos para mais um vídeo.